Bom pessoal, vamos dar início aqui ao módulo do curso Price Action. Esse vai ser um vídeo relativamente curto, é um dos módulos mais rápidos e simples de dar, pelo fato dele já ser a junção dos outros dois últimos módulos que eu dei, que foi o de suporte e resistência e padrões de reversão de candle. Então, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o conceito teórico do Price Action. Vamos abrir aqui o nosso gráfico. Lembrando que eu estou aqui na divisa euro-dólar, no time H1. Então, o Price Action ele é uma das estratégias mais simples e lucrativas do mercado financeiro, independente da modalidade, se é Forex, COB, Bovespa, enfim. O que você precisa ter em mente é o princípio do Price Action, o qual é formado basicamente, vou pegar aqui, aproveitar esse gráfico, por uma linha de resistência. Vamos pegar essa resistência aqui. Não, vamos fazer melhor. Vamos diminuir o zoom aqui. E eu vou tirar aqui o separador de período. Pronto. Tá? Então, ele é formado por uma linha de resistência. Vamos pegar aqui o M30. Isso, o M30 está melhor pra gente. Tá? Aqui eu tenho uma linha de resistência. E uma linha de suporte. Tá? Lembrando, linha de resistência em cima. A linha de suporte embaixo. Pronto. Por uma LTA, que nada mais é do que uma linha de tendência de alta, tá? E LTB, que nada mais é do que uma linha de tendência de baixa. Pronto, é isso aqui basicamente. Para você ter uma ideia, 80% das entradas feitas baseadas em Price Action, isso não é uma estatística que eu tô dando, são feitas baseadas nas entradas de suporte e resistência. Então, se eu diminuir mais ainda o gráfico aqui, eu vou apagar aqui, a gente consegue traçar aqui uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa. Vou ser mais generosos aqui. Mais generosos não, é bom, né? Mais flexível, isso que eu queria dizer. Tá? Vamos pegar aqui esses principais fundos aqui. Estou pegando esses três principais fundos. Faço um reajuste aqui, pronto. Então, mesmo eu traçando essa LTB aqui, tá? Eu vou escrever aqui na tela para facilitar para vocês. Pronto. Opa, pronto, nada. Deixa eu mudar aqui. Pronto, agora sim. Tá? Então, LTB linha de tendência de baixa e LTA linha de tendência de alta. Mas como eu estava falando para vocês, cerca de 80% das entradas elas são baseadas nas linhas horizontais, ou seja, nas linhas de suporte, vamos apagar aqui a LTB, e resistência, tá? Que você pode traçar tanto ela sendo um desenho de linha horizontal, que é essa infinita, ou você desenhando a linha de tendência, que dessa forma você consegue diminuir o raio dela. Deixa eu já dar uma dica para vocês aqui. Se você colocar essa linha de tendência aqui no seu MetaTrader e ela estiver infinita igual a linha horizontal, dê 2 cliques na linha, tá? Se eu acertar aqui, pronto. Apareceu a bolinha. Em cima da linha, com o contrabotão do teclado do mouse, você clica e clica aqui em Trendline Propriedades. Aqui no segundo menu, em parâmetros, vai estar habilitado o seu, olha. Por isso que ela fica infinita, tá vendo aqui? Infinita ela. Se puxar mais para cá, você vai conseguir identificar melhor. Então você clica aqui contra o botão, Trendline Propriedades, vem aqui no menu Parâmetros, na aba Parâmetros, desmarca o raio, dá OK e você vai ver que ela não está mais infinita. E quando você traçar as próximas vezes, não vai mais estar também infinita, tá? Muito bem. Então, se a gente aprender a definir bem os principais suportes e resistências, nós podemos conseguir ótimas zonas de entrada. Por incrível que pareça, operar no mercado financeiro com Price Action é muito simples. Como eu disse, essa vai ser uma das aulas mais rápidas que eu vou dar. É simples porque a gente só tem duas opções: ou você vai entrar com compra ou com venda, ou acima ou abaixo, ou call ou put, e você vai tentar entrar através dos pontos de negociação, que, ressaltando mais uma vez, na maioria dos casos são os pontos de suporte e resistência. E claro, sem descartar as LTBs,
e LTAs. Então vamos dividir em algumas partes essa videoaula, e a primeira parte vai ser as negociações com as linhas horizontais, tá? Quando o preço ele está numa tendência. Antes, eu tinha comentado em outra videoaula sobre essa ferramenta aqui, que é o canal equidistante. Essa ferramenta aqui nada mais é do que o suporte e resistência, LTB e LTA, tudo junto e misturado, tá? Você precisa só saber a direção que você vai traçar. Então, se o seu não estiver aqui, se o seu canal equidistante não estiver, o que eu acho muito difícil, porque a maioria dos MetaTraders vem já disponível como atalho, você pode vir aqui em inserir canais, tá? E equidistante, tá? Então aqui tem várias opções de canais, dentre elas a opção canal equidistante, mas eu vou utilizar por aqui. O canal equidistante nada mais é, como vocês podem ver aqui, olha, eu seleciono ele, clico, seguro e arrasto, tá? Cliquei aqui, segurei e estou arrastando para onde eu quero. Se eu soltar, ele vai ficar. Pronto, soltei. Se o seu canal equidistante ele estiver assim, por exemplo, Rona, meu canal equidistante está infinito. Como eu falei, mesmo esquema da linha de tendência. Você dá 2 cliques nele, tá? Tenta pegar aqui em cima do canal da linha, em cima da linha você dá 2 cliques. Em cima do pontinho branco você vem com o contrabotão e vem aqui em Channel Propriedades, tá? Clica nele, vem aqui em Parâmetros e desabilita o raio, dá OK. E você vai ver que o seu canal equidistante ele não vai mais estar infinito. Você também pode vir aqui em Propriedades e alterar a cor. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar esse canal equidistante amarelo e eu deixo ele um pouquinho mais grosso para facilitar minha visualização, porque eu tenho astigmatismo e miopia. Então, muito bem. Então, como vocês puderam ver, e essa configuração que eu fiz, se eu quiser traçar novamente aqui o canal, ele vai ficar sempre da cor que eu já habilitei ele, tá vendo? Então, resumindo, o canal equidistante ele é uma ferramenta, tá? Que automaticamente essa ferramenta ela te traça ou suporte e resistência, ou suporte e resistência horizontal, ou suporte e resistência padrões LTB ou LTA, que nada mais é do que suporte e resistência em tendências de baixa e suporte e resistência em tendências de alta, tá? O canal equidistante ele faz isso. Então é baseado num cálculo aritmético, onde, por exemplo, eu quero saber aqui o valor equidistante desse período aqui, olha, daqui para cá. Como é que eu faço? Eu clico aqui na ferramenta canal equidistante, eu vou começar aqui por baixo, em tendência de queda, eu começo com o canal por baixo, tá? Clico aqui, seguro e arrasto. Beleza, aí o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques para ir ajustando, então eu preciso fazer esse ajuste aqui para tentar ser o mais flexível possível e o canal ele passar por mais zonas possíveis, tá? Então vou até dar um zoom, eu vou diminuir aqui, vou apagar isso aqui, para facilitar aqui a minha vida. Apagar esse e vou tentar traçar aqui novamente o canal equidistante de uma forma bem flexível, tá? Tentando fazer o preço pegar, tentando fazer o canal passar por mais vezes dentro do preço. Então, como vocês puderam ver, o próprio canal equidistante, a própria ferramenta, ela me calculou a resistência. Eu só tracei o suporte, lembra? Eu cliquei aqui, segurei e arrastei aqui para baixo. A única coisa que eu fiz foi dar uma ajustada para que o preço passasse mais vezes pelo canal. Tá? E automaticamente o preço, a ferramenta ela me traçou a minha zona de resistência. E eu posso fazer isso também num topo. Por exemplo, se eu clicar aqui no canal equidistante, segurar aqui em cima, eu vou puxar para baixo, tá? Vou segurar, clicar, segurar e puxar para baixo. Você vê aqui que eu traço a minha zona de resistência e automaticamente a linha de suporte é traçada. Vocês podem ver que quase ficou perfeita. Se eu subir um pouquinho aqui, eu vou ver que o preço ele tocou aqui e tocou aqui, tá? Já passando algumas dicas para vocês. O melhor canal equidistante é aquele canal que o preço ele toca 3 vezes na extremidade. Por exemplo, se for um canal de baixa, uma tendência de baixa, na verdade, né? O preço na maioria das vezes ele vai tocar 3 vezes na linha de suporte, que é a linha de baixo. Se for canal de alta, eu não tracei aqui um canal de alta, deixa eu procurar um canal de alta. Aqui do lado tem um canal de alta. Eu vou apagar aqui porque provavelmente vocês já decoraram LTB e LTA. Tá? Canal de alta, como é que eu traço?
Eu seguro embaixo, na linha de suporte, clico, seguro e arrasto. E vou jogar para cima. Vou dar uma organizada aqui no meu canal, tá? Fazer com que o preço ele toque mais vezes. Então vou dar um reajuste aqui. Pronto. Isso aqui é uma terapia você fazer isso. E como você pode ver aqui, olha, o preço ele tocou aqui, tocou aqui e tocou aqui, tá? Lembrando, estou no gráfico de M30, tá, gente? Um dos pontos positivos do é que ele funciona em qualquer time frame, porque você não está operando baseado em notícia ou análise fundamentalista. Você está olhando aquele determinado gráfico e tentando fazer uma previsão para as próximas velas, né? Então, na teoria, ele funciona para 60 segundos, M5, M15, M30, H1, H4, diário, semanal e mensal. Então, muito bem. Deixa eu dar uma apagada aqui. Pronto. Vou traçar aqui uma LTA, tá? Bem afastado do gráfico para vocês identificarem depois. Vou mudar de cor ela. Vou colocar aqui uma cor. Vou deixar a cor de rosa, deixar um pouquinho mais espessa. Pronto, para facilitar aqui a visualização. E o meu objetivo é o seguinte aqui, é mostrar para vocês como funcionam as negociações com linhas horizontais quando o mercado ele está em tendência de alta. E funciona também quando ele está em tendência de baixa, tá? Então o meu objetivo aqui é tentar pegar uma zona de lateralização quando o mercado ele está numa tendência de alta. Então eu tenho duas opções. Eu posso fazer isso através da linha de horizontal. Tá? Por exemplo, aqui, olha, aqui eu consigo observar uma lateralidade. Então eu clico aqui, traço aqui uma linha horizontal. Posso fazer dessa forma, tá? Eu posso fazer utilizando a ferramenta do canal equidistante. Lembrando, quando é de alta, você tem que começar por baixo, né? Então você faz um reajuste aqui. Ou como eu mais gosto de fazer, também mais gosto de fazer, porque eu gosto muito de utilizar o canal equidistante, você pode utilizar a ferramenta forma, tá? Que você tem um retângulo perfeito aqui, como você pode ver aqui no gráfico. Então essa negociação numa tendência de alta, você vai procurar primeiro tentar identificar esse padrão de lateralização. E a gente aprendeu na aula de interrelacionamento gráfico que tem como a gente saber quando o ativo que a gente está operando ele vai lateralizar. E eu sei disso através das confluências de hora, por exemplo, que é uma das que eu mais utilizo. E também a que é a mais fácil para ser utilizada, né? Então, por exemplo, os preços quando eles estão numa tendência, seja de alta ou seja de baixa, eles costumam subir, descer, depois subir e depois ir mais baixo e por aí vai. Essas correções do preço, eles são conhecidos como pullbacks ou violinadas. Que nada mais é do que aquele movimento que o preço, por exemplo, aqui, olha, eu tracei aqui o meu canal e vocês podem observar se eu der o zoom aqui, ó. Pronto. Tracei aqui o meu canal. E se eu der o zoom aqui, vocês vão conseguir ver que o preço nessas duas velas ele foi lá em cima e voltou, e aqui ele foi lá em cima e voltou, ou seja, ele não teve força para romper, ele só teve força para romper aqui no final, tá? Mas esses dois movimentos aqui são chamados de pullback ou violinada. Olha, aqui teve uma violinada para baixo também, aqui teve uma para cima, outra para cima. Então quando vocês ouvirem o termo pullback ou violinada, é o movimento rápido do preço, onde ele sobe e desce, ou desce e sobe, mas sempre ele parte e volta para o mesmo lugar que ele partiu. É como se fosse um falso sinal de rompimento, tá? Da zona de lateralização. Na maioria dos casos, os preços eles corrigem até o ponto de resistência anterior, o qual virou suporte agora, né? Como vocês sabem, a gente que opera opções binárias, a gente opera baseado no gráfico de Forex, então a pressão dos negociantes do mercado Forex nessa região ela é muito forte. Então fica uma confusão que ninguém sabe para onde vai. Imagina só. É como se você tivesse aqui sei lá, uma estourada de boi, aqui uma manada vindo numa direção, e se você encurrala esses bois, você vai ter uma diminuição da velocidade deles, no caso. E uns vão querer voltar, outros vão querer ir para frente e tal. E é justamente essa confusão que fica durante esse período de lateralização. O Price Action é bastante formado basicamente pela identificação de suporte e resistência.
Se um trader, por exemplo, ele não souber identificar as principais linhas do mercado, provavelmente ele não terá muito sucesso nessa estratégia. Mas a gente consegue resolver isso com tempo e experiência. Então, como funciona aqui na prática, né? Eu tento traçar aqui o meu canal lateralizado, que no caso, vamos supor que eu estou vendo o preço só até esse momento aqui, tá? Então eu traço e o preço ele vem rodando, vai aparecendo essas outras velas até chegar aqui, por exemplo. Então aqui eu tenho esse cenário, tá? Se eu traçar o meu quadrado aqui, ou a minha zona de lateralização, tentando prever os próximos candles, levando em consideração que eu só estou vendo até aqui, tá? Essas outras velas não me apareceram ainda no exemplo. Quando apareceu o pullback ou a violinada, é o meu sinal de entrada. Então o que eu faço? Eu espero o preço subir e voltar. E quando ele voltar, eu dou uma ordem de venda, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, geralmente eu faço isso no gráfico M1. Eu só não vou mudar aqui o gráfico para não sair essa marcação que eu estou fazendo aqui. Mas imagina que esse gráfico aqui é o gráfico de 60 segundos, tá? E quando acontece esse movimento da violinada aqui, e eu tenho ela confirmada quando o preço sai, tá? O preço precisa sair, eu não faço nada, mas quando ele volta para dentro do canal, aí sim eu faço a minha ordem de venda. E geralmente, dependendo do horário, tá? Dependendo do horário, o que eu faço? Se for pelo período da manhã, eu abro uma ordem para 15 minutos. Se for no período da tarde, eu abro uma ordem para 30 minutos. E se for no período da noite, geralmente eu abro uma ordem para 1 hora, para os próximos 60 minutos, tá? Qual eu gosto mais de fazer? Eu gosto mais de fazer com 30 minutos. Não gosto de operar muito 15 minutos porque eu não tenho um perfil para operar muito curto prazo. Então, esperei aqui o gráfico fazer o movimento de pullback e normalmente eu dou a ordem para fechar entre 20 e 30 minutos. Então, se eu traçar aqui daqui para cá, que foi 30 minutos, no caso seriam 30 minutos, né, que são 30 velas, a gente teria ganho tranquilamente, tá? Muito bem, eu vou trazer aqui agora a nossa lateralização mais para o lado para você ver aqui como não aconteceu o pullback e o preço rompeu, tá? Muito bem, aqui nessa vela vermelha aqui, vou dar um zoom aqui, pronto, tá? Nessa vela vermelha, ela foi lá em cima e voltou, não acontece o movimento de violinada. A violinada ela aconteceu nesse momento aqui. Só que nesse caso aqui, a gente já não abriria uma ordem se nós estivéssemos vendo e operando em tempo real. Por quê? Porque geralmente o movimento de pullback ou violinada, ele é caracterizado apenas por 2 candles, 1 ou 2 candles, tá? Então pode ser com um candle, ele fechando lá em cima, por aqui, por exemplo, e o outro sendo gap, abrindo dentro, ou 2 candles, como aconteceu nesse exemplo aqui, dessa violinada. Então aqui o que nós tivemos? Nós tivemos primeiro um candle indo lá em cima, voltou para dentro, não foi, tá? Foi um movimento normal, igual esse aqui. Mas depois a gente teve aqui um candle de alta e logo em seguida ele foi de alta também. Então na verdade o que aconteceu aqui? Aconteceu uma preparação para rompimento, ele não rompeu de cara. E muitas vezes pode acontecer isso aqui, tá? Por isso que a gente não abriria essa ordem de venda para os próximos 30 minutos, como eu tinha passado para vocês ainda há pouco. O preço ele não fez 100% a característica do pullback, que é 2 candles. Nessas horas, a sua percepção, principalmente através da ferramenta de padrões de reversão de candle, ele pode ser crucial. Lembra que eu falei que no comecinho do vídeo, o Price Action é a junção de um bom suporte e resistência com uma boa previsão de reversão de padrões de candle? Pois é. Uma outra situação que nós iremos aprender agora, deixa eu diminuir aqui o zoom novamente para procurar. Tá aqui, achei. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom ou é melhor sem zoom. Não, dá para com zoom também. Tá? Então eu vou traçar aqui uma linha de suporte, tá? Então aqui nós conseguimos ver nitidamente que daqui até aqui nós temos uma zona de suporte, tá? Eu vou dar mais um pouquinho de zoom para vocês poderem observar aqui o que aconteceu aqui, porque foi bem rápido. Suponhamos que também aqui, mesmo exemplo, gráfico de M1, 60 segundos, tá?
Era até para me ter mudado aqui o time, mas eu acabei esquecendo. Mas vamos lá, é só para caráter de simulação. O preço ele estava respeitando disciplinarmente a zona de suporte, como vocês podem ver. Houve o primeiro rompimento do suporte, tá? Que foi aqui. O que nós estamos vendo agora são negociações com linhas horizontais em rompimento, tá? Então houve o primeiro rompimento aqui da linha de suporte, que é a linha horizontal, e o preço regrediu. Nesse momento aqui eu não faria nada. A minha operação ela é no segundo rompimento. Então como você pode ver aqui, aconteceu na segunda vela aqui, perdão, nessa terceira vela aqui, nem foi a terceira, foi segunda, terceira, quarta, quinta vela, né? Houve o rompimento aqui e depois na quinta vela rompeu de novo. Então geralmente o movimento que ele faz é esse aqui, olha, ele vai para cima, ele vai para tem a linha, tá, de suporte aqui. Aí o preço ele tá andando aqui, ele vem para baixo, aí depois obrigatoriamente ele tem que voltar e depois ele voltar novamente. Só que essa mínima aqui é a minha entrada, tá? Essa mínima aqui seria a minha entrada, que no caso seria aproximadamente por aqui, tá? Então, por exemplo, se você desse uma ordem para os próximos 30 minutos, vamos puxar daqui, apertar o atalho Ctrl F, puxar aqui e ver 30 candles. Aqui, tá? 30 candles seria essa ordem tranquilamente aqui ganha. O mercado ele deu uma lateralizada, mas depois ele fez essa caída. Esse padrão aqui ele é muito batata assim para você acertar. Não tem erro, é só você esperar traçar o preço primeiro, que ele tem que estar numa linha horizontal perfeita, tá? Ou seja, ele tem que estar respeitando disciplinamente uma tendência de suporte, uma zona, perdão, de suporte. Houve o primeiro rompimento aqui, espere o preço regredir, que é um movimento de correção natural que ele faz, não é uma violinada, é um movimento de correção, e logo após esse movimento de correção acontece do preço atingir novamente a mínima anterior. Lembrando, a minha mínima era essa aqui, amarela, mas como aconteceu aqui o movimento de correção, a minha nova mínima vai ser o valor mínimo desse movimento de correção. E se eu conseguisse abrir a ordem aqui, eu nem pegaria essa taxa daqui de baixo, no final da vela. Eu pegaria aqui em cima ainda. Ou seja, se eu quisesse abrir até para os próximos 9 minutos, 10 minutos, eu ganharia tranquilamente essa ordem. Então, recapitulando, para você negociar em rompimentos, primeiramente é preciso você identificar se houve o rompimento de um suporte. Mas pode acontecer também isso na resistência, tá, gente? Talvez eu não tenha comentado isso, mas essa regrinha que eu passei para vocês, ela funciona tanto no suporte quanto na resistência. Na resistência basta você traçar a linha aqui, ó, de resistência, e se o preço rompeu e voltou, você tem que esperar ele romper de novo para poder sim ele continuar subindo, que no caso seria aqui, ó. Deixa eu ver se consigo puxar essa linha daqui. Seria aqui. Só que você concorda comigo que o preço ele não chegou a tocar, ele respeitou aqui a linha de resistência e voltou, ou seja, não tenho nada aqui para fazer, tá? Vou dar uma limpada nesse gráfico. Pronto. Então, geralmente nessa situação acontece que os preços eles estão em acúmulo, formando uma faixa ou zona sem direção. Essa zona é caracterizada pela indecisão do mercado, né? E de repente um candlestick volumoso ou grande ou de alta expressão ele aparece e joga o mercado todo para cima ou todo para baixo. Então aqui a gente viu as duas principais situações, tá? Que é em zona de lateralização, tá? E em zona de tendência. Vamos puxar aqui. Pronto. Essa é a parte teórica do negócio, a parte mais chata. Agora, como nós aplicamos? Limpar o gráfico aqui. Agora sim, eu vou me lembrar de jogar o gráfico para o M1. Vamos ver aqui em tempo real se está acontecendo alguma oportunidade. Então, geralmente, o que eu faço aqui é tentar encontrar... se eu estou numa tendência de alta, que claramente o preço ele está numa tendência de alta, eu vou tentar encontrar os últimos 3 pontos. E se eu vier aqui no botão de desenhar canal equidistante e eu ligar os 3 pontos aqui, olha, a gente vai ver que coincidentemente, ou seja, nem é coincidentemente porque não existe coincidência no mercado financeiro, tá? Mas evidentemente aqui os 3 pontos
eles estão realizando aqui o movimento de uma LTA. E se eu der uma reajustada aqui no meu canal, na minha zona de resistência, deixa eu aumentar aqui, pronto, minha zona de resistência, eu vou ver que o preço está respeitando parcialmente esse canal. Então isso aqui isso aqui é um exemplo real do que está acontecendo agora, nesse instante, como eu passei para vocês, tá? Aqui não seria entrada, tá? Estou mostrando todos os pontos desse momento aqui. Aqui não seria uma entrada. Lembra que a minha entrada de venda nesse tipo de canal aqui tem que acontecer uma violinada ou um pullback. E o pullback, o violinada, ele é caracterizado por 2 candles. E aqui tem mais de 2 candles, tá? Mas aqui geralmente o que eu faço nesse momento é desenhar uma linha de tendência aqui para ver se o preço o que ele está buscando aqui. Então eu tento pegar aqui esses, olha, se a gente consegue identificar aqui, se eu aumentar o zoom, consegue identificar aqui que o preço ele respeitou essa linha de tendência aqui, essa linha de resistência. E é aí que entra a experiência. Se a gente conseguir observar nesse momento bem aqui, tá? O preço ele tocou na mesma zona das 2 anteriores, que tinha sido essa aqui e essa aqui. Ele voltou para dentro do canal. Então vamos dizer que imagine que tenha um canal aqui embaixo passando, tá? Um canal imaginário, e o preço voltou para dentro e voltou para cima. Ou seja, se eu traçar aqui a minha margem para entrada, que seria, não acredito que eu apaguei a linha, só um minuto, tá? A minha margem para entrada, que seria aqui, porque olha, tocou aqui, voltou para dentro, depois foi lá em cima de novo. Então rompendo essa linha aqui, que no caso é a zona dessa outra máxima aqui, seria a minha ordem de compra. Então aqui eu daria uma ordem de compra para as próximas 30 velas, que seria aqui, tá? Que seria os 30 minutos no caso. Se eu desse até para 15 minutos eu ganharia tranquilamente. Como vocês puderam ver, precisa de um pouquinho de experiência para fazer esse tipo de análise. Não é a coisa mais fácil do mundo para se fazer, mas fazendo uma análise dessa é muito difícil você errar. Geralmente, o que eu faço quando eu erro? Eu abro um martingale para a próxima análise. E com um certo tipo de tempo de experiência, a primeira entrada, ela já é muito difícil de você errar. A segunda é mais ainda. Então, geralmente, eu não passo de 3 entradas. Eu abro uma entrada e faço 2 martingales no máximo para tentar sair no lucro, né? Para sair no lucro, na verdade. Como vocês puderam observar aqui tentou formar um novo canal. Pode ter acontecido alguma notícia aqui, alguma coisa do gênero, devido a essa grande vela aqui de minuto. Mas depois o preço voltou para dentro novamente. Aqui quase ele me deu um sinal de entrada novamente para compra. Mas aqui, perdão, realmente para compra. Eu pensei que era para venda, mas está certo, é para compra. Mas aqui ele me deu uma entrada para compra, com certeza. Lembra do pullback? Qual é a característica do pullback? 2 candles para fora. E aqui aconteceu o pullback, ou seja, eu compraria aqui para os próximos 30 velas. Então vamos contar aqui 30 velas. Aqui, pegaria a máxima desse movimento aqui. Então ganharia tranquilamente. Como vocês puderam ver, de todas as ordens que eu abri nesse exemplo para vocês aqui, foram vitórias de primeira. Caso eu tivesse errado alguma, o martingale seria sempre para a próxima análise, tá? Para você ir treinando sem abrir a conta real, a ordem realmente, você pode ir anotando as suas operações. Então abra o seu bloco de notas, ou pegue uma folha de caderno e vá anotando o horário que seria dado o start e o horário que seria dado o stop, né? O final da operação. E veja se você mais ganha ou se você mais perde. Se você mais perde do que ganha, você não está preparado ainda. Você ainda não chegou no nível de experiência necessário. Se você está empatado, ganha e perde, você está quase lá.
Tá? E se você já chegou a um nível onde você mais ganha do que perde, você já tem a experiência necessária para fazer esse tipo de análise. E mesmo que você não opere essa estratégia, faça isso. Esse aprendizado ele vai ser muito importante para você. Muito bem. Essa é a principal forma que você tem para operar Price Action, tá certo? Voltada para o mercado de opções binárias. Através dos nossos conceitos probabilísticos, eu acabei alterando um pouco essa técnica de Price Action, somando a ferramenta do canal equidistante, que nada mais é do que duas linhas traçadas automaticamente, então a gente nem considera como um indicador, porque você pode fazer isso manualmente, a ferramenta apenas está traçando para você. E como que eu faço na prática essa forma que eu acabei atualizando para operar o Price Action? Diminui o zoom aqui, vou dar uma limpada no gráfico. Então eu vou tentar pegar aqui um outro ativo. Geralmente eu só utilizo essa estratégia no Eurodólar. Eu vou tentar aqui pegar um outro ativo para ver se tem alguma oportunidade nesse momento. Então vamos ver aqui, vou dar o Enter, o atalho. Vou utilizar o próprio atalho aqui do MetaTrader para fazer isso. Vou digitar aqui Enter e o SDCAD. Vamos dar uma olhada no SDCAD. O SDCAD não tem. Tem aqui para fazer seguindo o Price Action normal, mas eu quero mostrar como eu utilizo o Price Action. Vamos sustentar aqui o GBP USD. Também aqui tem. Tá, então o que eu faço aqui? Eu pego a ferramenta do canal equidistante, eu traço, tá? Aqui eu tenho. Eita, deu. Tá, já dando um probleminha aqui. Então eu traço aqui o canal equidistante, tá? Na tendência que eu estou identificando. Lembrando, sempre lembrando de levar em consideração a flexibilidade que o preço tem, que ele pode fazer, tá? Muito bem. Então imaginem que eu só estou vendo até aqui, por exemplo. Daqui para frente eu não estou vendo, tá? Tá acontecendo aqui em tempo real, por exemplo. Eu vou anotar aqui a parte teórica para mostrar para vocês. Pronto, tá? Coloquei aqui duas dicas. A primeira é canal de alta, ordem para baixo, tá? E a segunda é canal de baixa, ordem para cima. Então aqui eu estou tendo o que? Um canal de alta ou de baixo? De baixo. Então a minha ordem tem que ser para cima, tá? Mas que para essa ordem para cima ela aconteça, geralmente eu aguardo 3 toques na linha de resistência, tá? Então para que a ordem para cima aconteça, eu preciso de 3 toques. Só que eu descarto a primeira tocada, que na verdade não é um toque, é da onde está partindo a linha. Então eu considero aqui, olha, primeira tocada, segunda tocada e terceira tocada. Eu aguardo essas 3 tocadas. O próximo toque eu dou a ordem de compra, que foi aqui. No caso, no primeiro toque que foi esse aqui, para as próximas 30 velas, seria aqui, vitória, tá? Então canal de baixa, eu aguardo 3 toques na linha de resistência, que é a linha de cima, e na próxima tocada do preço na linha de resistência eu dou a minha ordem de compra, tá? E no canal de alta, vamos procurar aqui um canal de alta. Aqui, encontrei, tá? Vou traçar aqui o meu canal equidistante, vou reajustar ele aqui conforme as minhas necessidades, tá? Ele tem que sempre passar o máximo possível nas minhas linhas. Vamos lá. Canal de alta, ordem para baixo, tá? Descarto o primeiro toque. Então o primeiro foi aqui, o segundo foi aqui, o terceiro toque foi aqui, o quarto toque foi aqui. Aqui nesse segundo toque eu já tenho meu canal confirmado, entendeu? Então geralmente esses 3 toques são para confirmar se o canal ele tá feito certo, tá? Então se tocou 3 vezes é porque você traçou o canal certo. E a quarta tocada é a ordem para baixo, ou seja, foi aqui, tocou aqui, e se a gente abrir a ordem para as próximas 30 velas aqui,
no caso seria aqui Vitória, tá? Ronald, deu errado, o que eu faço? O preço, ao invés de cair, ele continuou no canal. Geralmente eu faço o martingale para a próxima tocada, independente se está saindo notícia, horários, etc, tá? Eu confesso para vocês que essa estratégia não é a estratégia que eu abro mais ordens, mas, por exemplo, se todas as minhas estratégias principais eu não conseguir uma oportunidade no dia, e se eu tenho tempo para ficar analisando o H1, o M1, para tentar abrir uma ordem no Price Action, utilizando o canal equidistante, que é esse conceito que eu estou mostrando para vocês aqui, atualizado por nós, eu consegui alcançar um objetivo, sei lá, de 1%, 1,5% da banca, 3%, que já é muita coisa, ótimo, eu não deixo de operar. Entenderam? Então, assim, é como se fosse uma carta na manga. É uma oportunidade para mim não fechar o dia sem operar. Então, assim, as minhas estratégias principais todas não deram entrada. Eu utilizo do mecanismo de Price Action para tentar não sair no 0 a 0. Pode acontecer até de você não conseguir abrir nenhuma ordem, tá? Então, por exemplo, no horário que você for para fazer essa análise do Price Action, você vai ver que não tem nenhuma oportunidade, não tem nenhum canal formado, o preço está todo esculhambado, não tem um canal nem de alta, nem de baixa, nem lateralizado, enfim. É meio raro de acontecer, mas pode acontecer, tá? Então vamos dar uma limpada aqui no gráfico. Eu espero que vocês tenham fixado isso aqui, tá, na mente. Basta você fixar isso aqui. Canal de alta igual ordem para baixo e canal de baixa igual ordem para cima. Vou até melhorar isso aqui para vocês. Pronto, tá melhorado aqui o conceito para vocês, tá? Ou seja, canal de alta, ordem para baixo. Você vai esperar 3 toques na linha de resistência para dar a ordem de venda abaixo ou put, tá? Para as próximas 30 velas de preferência. E canal de baixa, você vai dar a ordem para cima, ou seja, você vai esperar 3 toques na linha de resistência, perdão, aqui em cima eu falei resistência, é linha de suporte, tá, gente? No canal de alta, aqui ó, canal de alta, é na linha de suporte que você vai esperar dar os 3 toques. Então tocou 3 vezes aqui na linha de suporte, você dá a ordem de venda. No canal de baixa, o preço ele tocou 3 vezes na linha de resistência, você dá a ordem de compra acima ou call para as próximas 30 velas. Muito bem, então vamos fazer aqui só o último exemplo para a gente finalizar. Vamos procurar aqui uma oportunidade. Vou trazer isso mais para cá. Não vou apagar para vocês fixarem bem isso. Vamos ver aqui. Tá. Muito bem, aqui eu tenho uma situação interessante. Vou traçar aqui o meu canal, tá? Levando em consideração que eu preciso que o preço ele toque no maior número de oportunidades possíveis. E nesse exemplo aqui, que é muito interessante, ainda bem que eu decidi fazer mais um exemplo para vocês. Como vocês podem observar, o preço ele já inicia o canal formando, tá? Nesse momento aqui, nesse quadrado aqui, eu tenho um canal nitidamente formado, tá? O preço ele está respeitando aqui uma zona de resistência e uma zona de suporte. Só que ele está tocando muitas vezes. Então, como é que eu vou fazer a minha contagem se o preço está tocando tantas vezes? Eu vou tentar levar em consideração, nesse exemplo aqui, os principais toques, tá? Ou, por exemplo, zonas de toque. Então, eu levo em consideração aqui essa zona de toque, essa zona de toque. Aqui, na verdade, é assim esse canal, era para ser assim, tá? E essa zona de toque. E aqui seria dada a nossa ordem, tá? Nesse momento aqui, para as próximas 30 velas. Então vamos contar aqui 30 velas, tá? Olha aqui, por você ter traçado corretamente o canal, você ganharia essa ordem aqui. Se você tivesse traçado ele um pouquinho mais para cá, para tentar pegar nessa posição aqui, vamos ver se você ganharia 30. Você ganharia por menos ainda, tá? Então observe bem, a experiência aqui ela vai lhe ajudar a ter um melhor resultado. Muito bem, espero que você tenha entendido essa videoaula. Eu gosto muito dessa matéria porque ela exige muito do profissional. É um divisor entre homens e meninos.
E eu tenho certeza que você vai ter capacidade também para colocá-la em prática. Qualquer dúvida que você tiver, entre imediatamente em contato comigo. E eu aguardo você na próxima videoaula. Forte abraço e até breve.